Bom ver você aqui de novo, eu sou a Cíntia, esse é o canal Bora Ler e a gente vai falar hoje sobre a escrita de Agatha Christie, uma das minhas escritoras prediletas, e essa daqui é uma obra dela chamada A Casa Torta, que segundo a própria autora foi um dos livros que ela mais gostou de escrever. Essa edição que eu tenho é de um box da HarperCollins que eu ganhei e essa edição aqui é de capa dura, tá? Muito legal. E o resumo que eu venho trazer para vocês, gente, é maravilhoso. Esse livro foi escrito em 1949 por Agatha Christie, sobre uma família totalmente torta que vive numa casa tão torta quanto os comportamentos dessas pessoas que residem nessa casa. E o que é que acontece? Existe nessa casa um senhor idoso, o senhor Leônides, Aristides Leônides ou Leonides. Ele morre e há em torno dessa morte um suspense, uma história envolvida e que acaba se descobrindo que ele não morreu de morte natural e sim foi envenenado por ezerina, uma espécie de colírio que ele usava e ele tomava insulina, e alguém fez essa troca lá na bebida, e alguém fez essa troca na substância, né? E daí todo mundo que mora nessa casa se torna suspeito. Quem vai participar de desvendar esse crime, como o próprio enunciado, a própria sinopse aqui do livro nos traz, é de Charles. Charles é namorado da neta de Aristides, Sofia. Eles se conhecem muito antes do crime acontecer, ele vai servir ao exército lá da Inglaterra, vai para a guerra, combate, volta, e quando ele está de volta à Inglaterra, ele se depara com uma notícia no jornal de um crime que aconteceu na casa do avô da noiva dele. E ele pronto para casar, porque já tinha adiado o casamento devido à guerra, né? O compromisso com Sofia, e mais uma vez se vê no meio de um problemão aí a ser visto, a ser resolvido, e ele marca um encontro com Sofia para de fato ter certeza do que aconteceu, e ela fala, ela nem poderia ter saído da casa, porque todos estavam sob suspeita, todos estavam sendo investigados. E o pai de Charlie, ele trabalha na polícia e uma das coisas que ele aconselha a Charles é que ele vá frequentar essa casa da noiva dele e que ele possa perceber o que os outros policiais, investigadores não poderiam capturar, mas ele dá algumas dicas do tipo: observe pessoas que falam demais. Geralmente o criminoso quer, né, de certo modo, mostrar ali o que ele fez de forma orgulhosa, ou ele sempre vai falar mais do que deveria. E é o que de fato vai acontecer lá na frente. Eu, no primeiro momento, não percebi. Na verdade, eu não desvendei o caso, né? Eu achei que tinha suspeitos todo mundo. Ele tinha 2 filhos que sobreviveram, né? Foram os únicos, aliás, que se criaram, porque os outros 3 morreram. Ele foi casado no primeiro casamento. A cunhada dele foi quem ajudou a criar todos os outros 2 filhos. Essa cunhada, inclusive, tem um relacionamento muito ácido com ele, mas ela sempre alega que gosta muito dele, porém, os dois vivem em constante atrito. Philip, que é o filho dele, pai de Sofia, esposo de uma atriz ensandecida, né? Ela é muito doida, a esposa dele é muito, enfim, ela é muito, vive no seu mundo particular, um devaneio, uma atriz mediana, e ela tem mais 2 filhos, Eustace e Josephine, e também existe outro filho dele, que é casado com uma mulher muito perspicaz, muito inteligente, e o grande problema é que o senhor Aristides, ele parece, no primeiro momento, favorecer mais esse filho dele, Ronald, me fugiu a memória agora o nome dele, e Philip não gosta muito disso, e há sempre um clima meio chato, parecendo que talvez um dos dois tenha feito isso, o filho mais querido porque o pai quis ajudá-lo, porque o pai colocou ele como administrador em um dos meios de finanças que eles tinham. O senhor Aristides era muito rico, adquiriu essa riqueza,
E claro, um homem idoso casado com uma mulher muito bonita, muito jovem, ela passa a ser, né, Brenda, sua esposa, passa a ser a primeira das possíveis criminosas, junto com o professor particular dos filhos de Philip, que Lawrence, né, é um homem muito nervoso, muito agitado, que não sabe lidar ali com aquela situação e passa sim a ser um dos mais ali junto com Brenda, acusados de que talvez tenham planejado um crime ardiloso, quando na verdade não acaba se lançando um emaranhado de tantos suspeitos. Aparece a babá dessas crianças que mora lá há muito tempo, tem os netos dele, enfim, é um livro muito legal de você ler. Ele não é desvendado desde o início, pelo menos para mim foi difícil perceber, foi inacreditável quando chegou ao fim, porque de todos os que eu suspeitei, não foi aquele que eu acreditava piamente que seria o criminoso. Então acho que isso é que é o gostoso de você se envolver nos crimes, nos romances criminosos policiais de Agatha Christie, porque ela te envolve numa rede e você fica preso na história e você tá certo de uma coisa e de repente algo muito estranho ou muito inesperado vai ali estar à frente e o caso se resolve. Então Charlie vai ter uma surpresa lá no final e muito interessante. Eu amei esse livro, indico para você. Se você não conhece as obras de Agatha Christie, deveria conhecer, passe a buscá-la. Ela é uma escritora do século passado, muito criativa, muito envolvida, e a minha intenção é que você conheça ela através dos meus olhos, né? Mas que você possa com os seus olhos criar a sua própria impressão a partir dela. E se você já conhece essa escritora, vamos partilhar comigo aí. Eu não sei qual vai ser o próximo que eu vou ler, vai ter uma outra leitura a respeito, e a intenção é que uma vez por mês eu trago uma resenha dela, pelo menos uma. Quando possível eu trago duas, porque eu quero colecionar e ler toda a obra de Agatha. Ela escreveu mais de 80 livros e no total foram uns 90, em torno esses 80, né, ela escreveu sozinha e os outros foram peças teatrais, foi algo em conjunto com outros escritores, mas eu quero ter tudo porque eu acho que a escrita dela é muito boa, é muito atrativa e é muito envolvente. E é uma mulher, né, à frente do seu tempo, no século passado, que escrevia tanta coisa legal. Enfim, ela já foi traduzida para muitos países, para muitas línguas, e ela é tão traduzida quanto ela fica no terceiro top de pontuação, assim, um ranking, né? A Bíblia está acima, graças a Deus, e depois vem as obras de Shakespeare, e depois de Shakespeare vem as obras de Agatha Christie. Ela é a terceira escritora, a terceira tradução que é mais recorrente no mundo. Então não deve ser à toa. Vai lá, tem filme, tem seriados baseados nela. Eu só posso te dizer que se você não conhece, está perdendo tempo. Se você gosta de desvendar crimes, tá? Pode ir lá. Não se assusta, não acha que vai ter algo violento, sanguinolento, não é muito o perfil dela nesse sentido. Então, para você ficar em a indicação, A Casa Torta com uma Família Torta.